oração e união nesta tarde de 14 de dezembro de 2020. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Esse programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração e vai ao ar todas as segundas e quartas-feiras às 8 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos e também nos sábados às 18 horas e 30 minutos. E hoje, dia 14 de dezembro, tivemos aí durante o dia inteiro uma instabilidade no YouTube. Oramos, clamamos a Deus, pedimos, Senhor, faz com que volte. E voltou bem na hora do nosso programa. Glória a Deus, Glória né? a Deus. Estamos aqui hoje com o irmão Estevão e também com o irmão Jonathan Saraiva. Glória a Deus. E Amém. temos um programa muito especial hoje. Então, fica ligadinho aí conosco. Antes da gente dar continuidade aí, vamos ouvir um pedacinho de um louvor só para dar tempo de você compartilhar aí com todos os seus contatos, né, irmão Glória a Estevão? Deus. É muito importante. A Oi. obra que Deus vai fazer através deste programa, aleluia. Não só na sua vida, como para alguém que você conhece. Isso é muito importante. Nós estamos aqui para levar algo que Deus fez na vida do nosso irmão, assim como tem feito em outras vidas. E o tema de hoje é, irmão Jonathan, Álcool e drogas, conversando sobre mudança. compartilha essa programação, já voltamos. Pra que tantas lágrimas que molham teu rosto, tristeza no olhar, lamento e desgosto, mas estou aqui trazendo vitória. Eu tenho poder. Sou teu Deus, estou contigo. Filho, eu te amo muito. Nunca estarás sozinho. Sou o teu melhor amigo. Tuas orações ouvi. Vim teu pranto enxugar. Sinta agora a minha presença. Estou aqui pra te ajudar. Mas estou aqui trazendo vitória. Eu tenho poder. Sou o Rei da glória. Sou teu Deus, estou contigo. Filho, eu te amo muito. Nunca estarás sozinho. Sou o teu melhor amigo. Tuas orações ouvi. Vim teu pranto enxugar. Sinta agora a minha presença. Estou aqui pra te ajudar. Estou aqui pra te ajudar. Te ajudar. Te Glórias a Jesus! Glória a Deus! Tem uma palavra que hoje, assim, vem falando comigo. Hoje falou algumas vezes, recebi até figurinha com essa palavra, né? Glória a Deus. Lucas 1,37, que diz assim, ó. Porque com Deus nada será impossível. Já vem alguns dias Deus vem falando nessa Glória a palavra, Deus. né?
E agora, hoje passou o dia inteiro e acontecendo essa situação, a gente orando ali para que pudesse transmitir esse programa. Então, glórias a Jesus. Vamos iniciar, então, a nossa entrevista para que a gente não perca mais nem um minuto sequer. Bom, então, o irmão se apresenta, né? Se apresente quem é o irmão Jonathan Saraiva, né? Tira aí, só baixa a máscara para os irmãos. Não. Levanta de novo, baixa a máscara. Isso, bota de novo. Esse é o irmão Jonathan Saraiva. Vocês olham assim, não tem noção da história dele, uma história tremenda, né? Vamos ir direto ao ponto, né? Então já vamos iniciar com a primeira pergunta. O irmão Jonathan, ele era usuário de drogas, ele era droga dependente. Como que o irmão conheceu as drogas? Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os irmãos que estão participando desta live, que estão participando deste programa. Para mim é um imenso prazer poder estar aqui participando e falando um pouco a respeito daquilo que Deus fez em nossa vida, da forma com que Deus mudou a nossa história. E eu quero então agradecer à irmã Tainê pelo convite, agradecer a toda a equipe que está compondo aí este trabalho maravilhoso do Ombro Amigo, o irmão Paulo Tadeu, o irmão Ronaldo Restelli também, que estão trabalhando com isso. E eu fico muito feliz de poder hoje estar aqui com os irmãos. E respondendo então a pergunta da irmã Tainê, eu entrei no submundo das drogas quando eu tinha apenas 14 anos, quando eu utilizei pela primeira vez a maconha. Já vinha utilizando, obviamente, outras drogas que não são drogas ilícitas, né? Mas o que me fez me aprofundar, então, nos vícios foi a primeira vez que eu comecei a usar maconha e depois, então, outras drogas também ilícitas. Mas eu já fazia uso de álcool, que também é uma droga e a longo prazo é considerada uma das piores drogas que existem. Mas eu usava, né, quantias pequenas de álcool, usava já cigarro também. Mas eu lembro-me até hoje, a primeira vez, com 14 anos de idade, que eu usei a primeira vez a maconha. Com Foi 14 uma festa, anos. com 14 anos. Foi em uma festa que ocorreu na minha cidade. E aí, então, estando com um grupo de amizade naquele período, eles já usavam e aí me incentivaram a usar também. E como é muito comum, né, na adolescência acontecer desta forma, em estar envolvido com os grupos, e aí, para não se sentir excluído dos grupos, acabamos querendo ser aceito e fazemos o que eles fazem. E a gente não tem consciência, né, das consequências, dos prejuízos. Então, com 14 anos de idade, eu fiz o uso a primeira vez da maconha. E já com 15, eu fazia uso de pitico, que é a mistura da maconha com a cocaína ou o crack. Fazia também o uso já de crack. Com 15 anos de idade, eu comecei a usar crack. E o crack eu comecei, né, obviamente, foi também assim de forma, vamos dizer, inconsciente dos prejuízos, né? Eu não tinha aquele conhecimento e, como a gente é adolescente, não acredita no que a gente já ouvia falar e no que a gente via. Eu tenho um parente em específico que já usava droga nessa época, já tinha perdido toda a sua vida, sua família, sua profissão. E eu via, né, quais eram os prejuízos da droga na vida dele. Ele era usuário de crack e cocaína. E ainda é hoje. Sim, e mesmo assim, né, acabei por não ter a consciência, por ser, né, imaturo e não considerar, né, a realidade, acabei já com 15 anos fazendo uso também de crack. Então, vamos dizer que de um ano para o outro eu usei maconha, já comecei a usar drogas mais pesadas, né, desde cola, loló, enfim, foram diversas drogas mesmo, que em um período dos 14 anos até os meus 18 anos, que foi quando eu então conheci a Jesus, eu usei os mais diversos tipos de drogas e que então me conduziram aí a uma situação deplorável que hoje, graças a Deus, estou liberto. Glória a Deus. Irmão Jonathan, e nesse tempo o irmão morava com os pais, com a família? Eu fui criado pela minha bisavó materna. E então eu já desde muito novo sempre tive aquele suporte, aquele carinho de vó, né? Então acabei
talvez permitindo que essa situação, essa circunstância, e por morar com uma mulher já na idade que eu tinha, ela já era idosa, então eu acabei me encontrando em uma situação de maior liberdade, então não tinha aquele contato materno, aquele contato paterno, né? Então isso também talvez tenha sido um dos fatores geradores, né? Por não ter a presença dos pais. Claro que essa é uma questão específica, né? Mas vamos dizer que quando um adolescente, quando um jovem que está ali em um ambiente já predisposto a influenciá-lo a fazer o uso de drogas, e se não houver pai e mãe presente, né, os prejuízos eles são muito mais prováveis, que esse jovem acabe se entregando, né, a essas influências dos grupos, das amizades. Enfim, eu não tinha fisicamente, né, a presença dos meus pais, e infelizmente a gente sabe que hoje muitos jovens não têm a presença emocional e participativa dos pais. Então, essa ausência ela pode ser tanto física quanto emocional. Então, né, os cuidados eles devem ser os mesmos. E claro que a partir do momento em que eu entrei nessa vida de usuário de droga, eu comecei a transparecer e gerar prejuízo, gerar problemas. E aquilo que acontece com toda a família de dependentes químicos aconteceu com a minha, né? Que foi a codependência. Então, os meus familiares acabaram sendo prejudicados pela minha vida dissoluta, né? Pela minha conduta, ela acabou também sendo prejudicada, né? A minha família. Então, isso nós chamamos de codependência, porque a família acaba se tornando dependente também sem ser usuário de drogas. Eles nunca colocaram, e eles de repente, querem abafar, né, o que está acontecendo, né? Sim, da às sociedade, vezes pela falta de conhecimento, eles acabam falhando nesse processo de auxiliar o dependente químico, né? E aí já nós abrimos espaço para falar sobre várias outras questões que nós não vamos pontuar hoje aqui devido ao tempo, né? Mas nós vamos convidar ele para vir uma outra vez. Amém, amém. Então esses prejuízos acabam acontecendo e não foi diferente com a minha, né? Foi altos níveis de estresse, muitos prejuízos. Eu sofri bastante, né, nesse período, porque eu também fazia os meus familiares que eu amava sofrerem. Sua então, avó, por exemplo, sim, sofria muito, porque idade, ela era mais prejudicada, vamos dizer, porque ela não tinha muitas alternativas, ela não tinha muito o que fazer, né? Já quem podia acabava sofrendo por ter que estar indo lá na boca de tráfico, pegar um documento ou outro que eu empenhava, uma roupa, um tênis, um celular. Então eu ficava nessa condição. Ia lá, empenhava durante a madrugada, né? Às vezes até o utensílio de dentro de casa, e depois meus familiares tinham que ir lá buscar. Tinham que me buscar na boca durante a madrugada. Às vezes ficava 2-3 dias dentro de uma boca de tráfico. Isso tu ainda sendo menor de idade? Sim, menor de idade. Eu entrei pro Desafio Jovem com 17 anos. 17 anos e meio. Pouco mais de 17 anos. Então isso durou 3 anos. 3 anos e meio. Parece assim, 3 anos e meio perto dos outros que a gente ouve, né? É pouco, mas não é pouco. Pra família que tá ali sofrendo e pro dependente, é muito tempo. Cada noite, cada hora é horrível. Porque daí chega tal horário, ele não chegou em casa. Será que tá vivo? Como é que será que ele tá? É algo muito terrível, assim. É algo... O familiar em si, ele sofre. O dependente sofre porque ele até quer ajuda, mas não consegue. Tu já conhecia Jesus? Não conhecia. E alguém falava... Uma pergunta bem importante, para os irmãos aí. Alguém falava de Jesus para ti? Te paravam para te evangelizar? Ou... Porque o irmão Ronaldo Restelli, o nosso segundo aqui do Ombro Amigo Restaurando Vidas, ele disse que nunca ninguém parou para falar de Jesus para ele. Então é algo assim, a gente precisa de pessoas que falem de Jesus. No teu caso, tu foste evangelizado? Não. Como é que foi essa questão religiosa? Olha, é até um pouco cômico assim essa situação, assim, é uma curiosidade até, porque quando eu me converti, eu estava dentro do Desafio Jovem, então foi lá que eu fui de fato evangelizado, né? Mas depois que eu conheci a palavra de Deus, eu entendi aonde começou assim o processo de Deus na minha vida. Claro que havia já um projeto ideal, havia um plano ideal para mim.
E esse plano ideal poderia ter sido optado por mim, eu poderia ter optado por ele já muito antes. Mas, né, acabei vivenciando essa situação traumática. Então, embora eu tenha sido pouco tempo, eu era um adolescente muito intenso. Então, esses 3 anos foram vividos na dependência química com muita intensidade. Quando eu olho para o meu passado, eu até penso assim, nossa, mas parece que tem algo errado. Não foi tão pouco tempo assim, pela quantidade de coisas, né, que eu fiz, as situações que eu me envolvi, elas foram tão intensas que parece muito mais de 3 anos e meio quando eu volto lá atrás. Então eu lembro de coisas terríveis, assim, enfim. Só que eu nunca tinha me falado, assim, de forma, vamos dizer assim, nunca fui evangelizado por um crente, sabe? Por quem que eu fui evangelizado? E acredito que essa circunstância, esse momento da minha vida foi o momento onde eu tomei a decisão de ir para um centro de coração. Como é que foi isso? Eu vou adiantar aquela terceira pergunta ali, né, Taine? Nós combinamos as perguntas antes pra gente poder, assim, ter tempo para falar pelo menos o básico, né? Porque é muita coisa. Sim, mas bem natural, a gente vai conduzir bem naturalmente. Porque assim, ó, eu tinha me envolvido com uma moça, um relacionamento com uma moça que era desviada da Deus e amor. E a gente ficou alguns meses juntos e ela me falava de Jesus. E ela me falava de Jesus porque ela era desviada. Eu nunca mais vi ela. Durou, assim, questão de 1 mês. Semanas. Eu vou dizer que foi semanas, não foram nem meses. Ela entrou na minha vida e ela começou a me falar de Deus. E eu, a princípio, não acreditava, né? Parecia não acreditar. Só que depois disso eu começava a conversar com Deus. Começava a conversar com Deus usando droga. Glória a Deus. Às vezes, na madrugada, eu tava ali numa situação terrível e dizia, Deus, se tu me tirar dessa, amanhã, porque eu tava com R$1.000 empenhado no traficante, e eu precisava fazer alguma coisa no dia seguinte. Claro que ali, né? Era uma ignorância minha, porque aí eu ia lá, tinha que assaltar, ou eu tinha que fazer contato com os meus amigos que assaltavam os pedestres de manhã, indo pro trabalho. E aí houve um dia que ela começou a me falar de Jesus e eu disse pra ela assim, eu não acredito em Deus. Eu não acredito nesse Deus, eu não acredito em diabo, eu não acredito em nada. E aí é que entra a questão da curiosidade. Eu não acredito em nada. E eu comecei a gritar dentro de casa assim, diabo, se tu tem poder realmente, eu tô aqui. Comecei a espraguejar, falar palavrão, palavras torpes. Desafiar ele. Desafiei o diabo de forma terrível. Terrível. Foi terrível mesmo, assim. Nem convém expressar, né, a forma com que eu me coloquei naquela situação. Pois bem, no dia seguinte, eu já estava algumas semanas, assim, uns dias sem usar nada pesado. Eu fui pra rua, comecei a usar, fiquei 4 dias na rua usando droga, me enlouqueci totalmente. Eu cheguei em casa, tinha levado umas coisas de dentro de casa, roubado umas coisas de dentro de casa, minha mãe chegou da praia, queria me matar, puxou uma faca pra mim, ia me esfaquear, eu tive que sair correndo, rua fora, ela com a faca na mão, correndo atrás de mim. E é assim mesmo, não precisa ficar, nossa, é assim mesmo. É assim, infelizmente, é uma realidade de muitos jovens, muitas famílias nos dias de hoje. É uma realidade, isso acontece, isso é uma realidade, não foi só com ele, tem muitas histórias bem parecidas. Sim, e aí naquela situação de desespero, né, ela não sabia o que fazer, e, enfim, né, foi uma situação bem dramática ali, mas eu saí. E na época, olha como umas coisas são, na época tocava na rádio, numa rádio secular, né, mundana, tocava uma música do Regis Danese, aquela do Zaqueu, cantada por um mundano. Na época era o MC Marcinho. E aí aquela música eu odiava. Quando chegava a música, eu trocava de estação. Eu não gostava de ouvir aquela música, pra mim era horrível. E aí, né, quando eu fugi da minha mãe, eu tinha ainda um pouco de droga no bolso de uma bermuda, eu fui pro meio do mato tentar usar aquela droga. Tentar usar a última droga. Aquela foi a última droga que eu usei na minha vida. Aquela foi a última droga que eu usei na minha vida. Então já tá começando a parte boa, né, do testemunho, embora resumido aqui, né, não tô contando os detalhes, né. É que é pouco tempo. Não tô contando os detalhes de como foi, assim, várias vivências, assim, situações, mas essa foi a última droga que eu, nem vou dizer que eu usei, que eu tentei usar, porque eu não consegui usar ela, porque tinha muito vento naquele lugar. E aí qual era a música que não saía da minha cabeça, né, aquela música do Zaqueu. Entra na minha casa... Entra na minha vida. E eu fiquei com aquela coisa na cabeça, meu Deus, que música
nojento na minha cabeça. E eu tentando usar droga, não conseguia, aquela música tocando na minha cabeça. E eu não conseguia usar droga, a droga foi toda fora com o vento. E aí eu comecei a chorar, desesperado. Tava só de bermuda e chinelo. Tinha uma bermuda, um chinelo e um isqueiro e um cachimbo de crack. Glória a Deus, que coisa linda. E aí eu tinha andado assim uns 5 quilômetros pro meio do mato, assim, pra tentar usar aquela droga. Enfim, voltei no caminho, chorando e dizendo: Deus, por que tu tá fazendo isso comigo? Por que Deus tá fazendo isso comigo? Sem saber nada de Deus, sem nunca ter pegado uma Bíblia na mão, sem saber quem era Jesus, qual era a função, nada, não sabia nada. Nadinha, assim, eu era um leigo total do evangelho. Quando não vai alguém evangelizar, Deus, ele manda, ele mesmo vai, o Espírito Santo vai evangelizar. Que coisa linda isso! Que coisa linda isso! E eu ali, sabe? E hoje, depois que eu me converti, que eu fui entender o mistério, depois. Mas eu ali questionando a Deus, né? Brigando com Deus. Bom, eu fui pra casa, minha família já tava mais calma, deixei passar o dia inteiro, a tarde toda, cheguei em casa, fui pro meu quarto. No outro dia eu disse: eu preciso de ajuda, eu quero ir pra um lugar, eu tenho que ir pra uma clínica, ficar um tempo numa clínica. Passou uma semana, dei uma engordada, né? Comi algumas refeições que me deixaram mais gordinho, como a gente diz, né? Dei aquele engorde e fui pro centro de recuperação. Minha mãe me levou pro centro de recuperação no dia 26 de março de 2018. A irmã Alice Nunes está perguntando aqui como ele chegou ao desafio. Foi assim, eu disse pra minha mãe que eu precisava de um lugar. E ela pesquisou no Google, na internet, nem foi ela pediu pra uma vizinha, e encontrar o Desafio Jovem de Três Coroas. Tá, eu fui pra lá, levei, né, minha roupa normal, levei bermuda, levei tudo, cheguei lá, me disseram: aqui é assim, 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 aqui é um lugar de crente, tu vai ter que ser crente aqui, tu vai ter que te converter. Era o tempo que o Desafio Jovem, tu chegava lá e te davam na cara o que era que tu ia viver lá dentro. Eu disse: tu vai ter que ser crente, tu vai ter que andar em fila, tu vai ter horário pra comer, tu vai ter horário pra dormir, aquela pequena pressão psicológica, assim, aquela pequena pressão. Aqui tu não usa bermuda, aqui tem aquela cachoeira que tu passou lá, mas aquela cachoeira não é pra tomar banho. Mesmo estando muito calor. Aqui tu vai dormir junto com um monte de cara dentro do quarto, tu vai tomar banho junto com um monte de cara. E é assim que vai ser aqui pra ti. Quer, não quer, tchau. Claro que não foi nesse vocabulário, né? Eu tô é aqui conjecturando, né? Mas os irmãos pressionavam a gente lá. Eu fui entrevistado por um irmão que me mostrou a realidade do que era. E eu disse: não, tô disposto, vou ficar aí, pelo menos ficar aí uns 30 dias pra ver como é que é. E aí, enfim, pra não tomar muito tempo, foi assim que eu cheguei no Desafio Jovem de Três Coroas. Resumindo também, pra não contar as experiências que eu tive lá, com 28 dias lá dentro, eu fui batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. E foi uma ação de Deus, porque com 10 dias eu queria ir embora. Com 13 dias eu tomei a decisão de ir embora. E aí ligamos pra minha mãe, e a mãe disse: quer vir embora? Eu não vou te buscar. Vem embora, pega um ônibus, eu deixei um dinheiro aí, pega um ônibus, vem. E quando chegar, vai ter uma ambulância aqui com camisa de força esperando, nós vamos te internar. Que bom que te deu opção, né? Te deu uma opção, pelo menos. Vem, pode vir, né? Mas o que espera é isso aqui. Aí eu, né? Não, vou ficar aí mais uns dias. Pensando bem. Aí eu acabei ficando, ela tinha dito pra mim: fica 30 dias, pelo menos. Aí eu tomei a decisão de ficar 30 dias, porque quando fechasse 30 dias eu ia embora. Pelo menos sabe que tinha ficado os 30. Ela disse assim: não, ela disse assim: eu não vou te buscar, faz 2 semanas que tá aí. Fica pelo menos 30 dias. O mínimo, e aí, né? com 28 dias, faltando 2 dias pra fechar os 30, eu fui batizado do Espírito Santo. Deus já sabia como E aí fazer. eu tomei uma decisão de ficar no Desafio Jovem. Glória E eu a só Jesus. tive vontade de ir embora de novo quando eu tava lá com 9, 10 meses. E depois disso eu nunca mais tive vontade de ir embora. Eu fui tocado por Deus naquele momento ali, né? Então, permaneci lá, fiquei lá naquele lugar lá 1 ano, né? E tive muitas experiências com Deus lá. E essa foi a porta, né, de esperança que surgiu para mim em meio àquela situação que eu estava vivendo. E é onde eu conheci Jesus, conheci a palavra de Deus e até hoje estou aí firme para a glória do Senhor. Glória a Deus. Mais uma pergunta então, irmão Jonathan. O irmão, agora no final desta conversa, o irmão acabou de falar um pouco, mas eu quero fazer uma pergunta. E hoje, como anda a sua vida? Hoje? Sim. Depois de tudo isso, o que Deus tem feito? Hoje, meu irmão, eu saí do centro de recuperação, me inseri no ministério, né, em 2019. Eu cheguei na igreja. Com 3 meses de igreja, eu fui batizado nas águas. Já 2 semanas depois comecei a dar escola bíblica dominical.
E até hoje sou membro do departamento de ensino, sou supervisor de ensino da região sul do estado ali. Glória a Deus. E a minha primeira experiência na igreja fazendo algo foi com escola bíblica e era a revista Poder e Autoridade, né? Que é uma das Glória a marcas do Deus. ministério. E aquilo foi mudando minha vida. Tudo havia a mão de Deus, né? E eu era professor, então, dessa revista muito especial, que até hoje marca a minha vida. E com um ano depois que eu cheguei de volta, eu tava me casando também. Conheci a Esther, né? Inclusive, assim, na minha opinião, né? Vou fazer uma brincadeira aqui, saudável. Sempre faz, né? Pra mim. Ele é uma pessoa muito abençoada. Jesus ama muito essa pessoa, porque a esposa dele é uma bênção, irmã Esther, Sara, tá aqui online também, ó. Ela é uma bênção e ele tem 2 filhas lindas, né? Coisa mais linda que Deus fez na tua vida. Amém. Tu não quis dizer o que tu me diz, né? Aí tu não merece essa mulher bonita, feia do jeito que ela tu é maravilhosa, gente, assim, ó, ela é querida, ela é gentil, é uma serva de Deus. Então, assim, ó, Deus te ama muito, né? Amém, Glória a Deus. Amém. Então, eu me casei, né, um ano depois, aí veio logo em seguida, meses depois, um ano depois de casado, veio a nossa filha, a Elisa, de 8 anos. Veio a Giovana também, já em 2019 veio a Giovana, ou melhor, 2017 veio a Giovana. Giovana já está com mais de 3 anos hoje. Então eu tenho uma família, né? Respondendo a pergunta do irmão, estou na igreja desde então, Faz né? com que solitário vive em família, né? Tenho a minha família linda, abençoada, amada. Eu digo que são as minhas meninas, né? Minha esposa e minhas 2 filhas. E Deus fez coisas que não teríamos tempo para falar aqui, mas eu vou falar as mais marcantes, assim, que foi eu agora estar concluindo, então, o ensino superior, né, me formando psicólogo. Então, na minha família, sendo o primeiro integrante da parentela, né, que se forma numa universidade. Então, venho de uma família simples, uma família humilde, né, vou ser o primeiro, né, universitário a se formar dentro da família. Então, Deus tem me dado um lar abençoado, Deus tem me dado bens materiais, Deus tem me dado amigos fantásticos, né? Eu amo ser parte desse ministério, dessa igreja que tem a revelação da palavra, que está no caminho da retidão, da santidade. Eu sou hoje também encarregado de uma congregação na cidade de Cachoeirinha. E é muito gratificante, ao mesmo passo que a gente não se sente né, digno disso, ser chamado por irmãos e irmãs de pastor, né? Embora não tenha o cargo ministerial de pastor, né? Ver os irmãos me chamando de pastor, já faz mais de um ano, quase 2 anos que eu estou ali na congregação Betânia. Se algum irmão tiver aí participando aí deste programa, que Deus abençoe a todos os irmãos, amo de coração a cada um de vocês. Então, hoje a minha vida está tomando um rumo que eu jamais esperava, nem depois de ter me convertido. As coisas estão acontecendo de uma forma maravilhosa e fantástica. Glória a Deus. O tema desse programa hoje é mudança, né? Então, assim, hoje tu tem experiência tanto como um servo de Deus, como na parte da psicologia, a parte técnica, né? Sim. Então, assim, ó, juntando essas 2 coisas, tanto a parte espiritual, a vivência com Deus, e a parte técnica da psicologia. O que significa mudança? Explica para nós. Se nós formos olhar, a mudança ela é a transformação de hábitos, né? É mudar realmente de direção, trocar de direção, né? Então, respondendo então dentro do primeiro aspecto que a irmã Tainê pontua, espiritualmente é o ponto-chave, né, da questão. Quando nós conhecemos a Deus e nós conhecemos a sua palavra e nós nos entregamos ao Evangelho, nós nos entregamos à palavra de Deus, nós entendemos qual é o projeto, o plano de Deus para nós. E o que tem muito nos marcado nesse novo livro de estudos, né, que temos estudado aí, o projeto divino para cada ser humano. Então a gente vê que existe um projeto divino para nós. E quando nós aceitamos esse projeto, andamos nesse projeto, a gente já está num caminho de mudança.
porque dia após dia Deus nos transforma, dia após dia Deus muda a nossa vida. E isso é fato, né? Isso não é especulação e não é força de expressão, né? Sensacionalismo. Isso é fato. Deus muda nossas vidas diariamente. E assim foi na minha vida com a dependência química. Eu fui transformado por Deus. Deus transformou a minha vida. Tive um encontro com o Espírito Santo, né? Como disse, fui batizado. Deus falava comigo. Eu entrei numa vida de jejum e oração. Que, inclusive, o irmão Rodrigo Sica, que era o líder lá do Desafio Jovem, ele uma vez disse a mim, irmão John, tu tá jejuando demais, tu tá há pouco tempo aqui, acho que o irmão precisa dar uma reduzida aí pra te não sofrer no mundo espiritual, o impacto. Então, claro, o conselho dele foi, né, visando o meu melhor, né. Mas eu entrei numa vida de jejum e oração, eu jejuava muito, eu orava muito dentro daquele lugar. Então, aquele primeiro momento, aquele primeiro contato com Deus foi, né, foi primordial para que eu pudesse ter experiências com Deus. E a partir de então, eu comecei a ter experiências e foi o que mudou minha vida, irmã Tainé. As experiências que eu tive com Deus naquele lugar. O importante é buscar essas experiências, né? Exato. Porque às vezes a gente se acomoda, né, irmão Jonathan? A gente se acomoda, tem que buscar. Foi batizado com o Espírito Santo, busca mais, busca mais. Deus é novidade de vida, né? Exatamente. Tem novidade, todo dia ele tem alguma coisa nova, né? Exatamente. Então, as experiências que eu tive, que eu tenho, né, até hoje com Deus, é o que me firma. Eu nunca precisei, particularmente, de que Deus levantasse profeta, de ter sonhos, visões, revelações. Deus sempre usou a própria palavra e a própria voz do Espírito Santo ao meu coração é o suficiente para mim saber o que Deus quer. Glória a Deus. Então, às vezes, existem pessoas que dependem, né, exclusivamente de uma forma sobrenatural de Deus falar, né? Mas quando a gente conhece a voz de Deus, nós nos damos por satisfeitos em saber que na palavra dele ele já nos dá, né, toda a estrutura necessária, todo o conhecimento necessário para que a gente possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Tem algumas perguntas aqui no chat. Posso? Claro. A irmã Márcia Vink está perguntando qual é o ano mesmo. Que ano que tu foste lá pro desafio? 2018. 2018. Aqui, ó. A irmã Luciane Café, ela pergunta: como incentivar uma pessoa dependente a dar esse passo de procurar ajuda? Procure o Ombro Amigo Restaurando Vidas. Aleluia. Tá aqui o telefone, aqui assim, ó, aqui ó, o contato, ó, 51981164462. Nós vamos te orientar ali, o irmão Paulo Tadeu vai te atender. E a gente vai te orientar como ajudar essa pessoa. Entra em contato conosco, anota esse telefone aí, ó, tira um print da tela, guarda e entra em contato conosco, né? Aqui ele tá dizendo assim, como que a ajuda psicológica pode ser algum meio de ajudar para quem não serve a Deus? Eu não entendi direito essa pergunta. Quem perguntou? A irmã Luciane Café também. Amém. Bom, na verdade, nós que somos servos de Deus, conhecemos a Deus, tudo deve nos remeter ao Evangelho. Eu hoje sou, né, psicólogo pela misericórdia de Deus. Eu falo que sou psicólogo, estou me formando agora, daqui a alguns meses. Então, a irmã Tainê colocou ali também no encartezinho, né? Então a gente deixa porque eu agora sou mais psicólogo do que qualquer outra profissão. Então já estamos nos reconhecendo já dentro desse contexto profissional. Então, dentro da psicologia, a gente deve sempre pensar que todo o conhecimento, não só na psicologia, mas toda a área de conhecimento, deve ser sempre convertida a Deus. Então, não é porque é uma área das ciências humanas, como a psicologia, e existem diversos reveses ao falar sobre isso, né? Existem muitos paradigmas a serem vencidos, né, com relação ao contexto da igreja, com uma ciência humana que lida com as necessidades da alma, né? Então, existe em alguns momentos esse confronto. Mas há uma necessidade, né? Sim, que bom se tivéssemos mais psicólogos evangélicos, né? Imagina, que coisa mais linda seria. Eu tenho a convicção, irmã Tainê, de que essa profissão, eu tenho convicção plena, 100%, de que foi Deus que me deu essa profissão. Foi Deus que me deu. Com certeza. Né? Então, eu converto todo o meu conhecimento, né, ao Evangelho. Todo o meu conhecimento, eu já passei por um período na faculdade em que eu estudei com muito afinco desenvolvimento infantil. Então, a gente tem aqui literaturas que a gente contribuiu aqui no ministério,
que a gente contribuiu na autoria. O próprio livro Superando Desafios Preparados para a Guerra tem muito conteúdo ali que eu também auxiliei na autoria. Que eu converti esse conhecimento secular, né, humano, ao evangelho, às coisas espirituais. Mas respondendo a pergunta da irmã. Bom, né? Hã? Tu reteve o que é bom. Exatamente, exatamente. O ceticismo que gira em torno da psicologia, eu descartei, eu refutei, né? Mas, respondendo a pergunta da irmã, eu hoje estou nessa condição de ser um profissional da psicologia, porque Deus me deu. E quando eu pego esse conhecimento que eu adquiri nesses anos todos, são 6 anos já de faculdade, são 6 anos já estudando, eu converto sempre ele ao evangelho. Então, existe, por exemplo, uma técnica chamada da psicologia que é mais voltada para a abordagem cognitivo-comportamental. Não é a minha área de especialização. Minha área de especialização é psicologia sistêmica, que trabalha com família, contexto familiar, relações familiares. Mas na TCC, a técnica mais empregada no auxílio a dependentes químicos e alcoolistas é a técnica de entrevista motivacional. Então é muito interessante. Por exemplo, uma pessoa ela passa dentro dessa técnica de entrevista por 5 estágios. Estágio da pré-contemplação. Nós íamos falar com mais detalhes sobre isso, mas acredito que o tempo não vai nos permitir, né? Mas quem quiser que ele volte, coloca aí. Amém. Coloca Parte aí. 2. Não, mas ele vai voltar porque nós também queremos saber mais, né? Amém, é bem amém. interessante. Então, resumindo, como é que funciona isso hoje? Por exemplo, se eu vou atender em um consultório um dependente químico, essa é a técnica hoje com mais resultados, com mais efetividade no tratamento da dependência química. Então vamos criar um contexto, tá? Para responder a irmã Luciane. Isso. Vamos responder, então, vamos criar um contexto. Chega alguém no meu consultório para fazer terapia e que quer resolver o problema com a dependência química. Eu tenho que identificar qual estágio essa pessoa está. Se ela está no estágio da pré-contemplação, que é quando a pessoa não sabe do seu problema, ou não reconhece o seu problema. Eu uso droga, eu sou viciado em crack, cocaína, eu sou alcoólatra, eu destruo minha vida, mas eu não quero mudar. Eu não sinto necessidade de mudança. Ou eu paro quando eu quiser. Ou fica naquela, aí já é um outro estágio. Aí ele ainda pensa assim, eu ainda vou parar, mas vou parar quando eu quero. E esse é o estágio da pré-contemplação. Quando a pessoa ela não enxerga, ela não contempla, por isso que é pré-contemplação, é antes de contemplar, a possibilidade de se recuperar, de sair dessa condição. Quando a pessoa já está no estágio da contemplação, é quando ela até pensa, mas eu tô destruindo minha vida, eu vou deixar daqui mais alguns meses, eu vou buscar ajuda, vou melhorar. E tem aquele que pensa, mas isso está realmente prejudicando minha vida, eu vou encontrar uma forma de sair dessa condição que está me prejudicando. Então essa é a fase, o estágio da contemplação. Quando a pessoa começa a ver a possibilidade de mudança e ela sabe que precisa. Quando que ela vai para o terceiro estágio, ela está na preparação ou no planejamento de como isso vai acontecer. E aí o planejamento envolve ela pensar, eu sei que eu preciso mudar, agora eu preciso buscar o grupo de apoio dependentes químicos e seus familiares, o Ombro Amigo Restaurando Vidas. Oh, glória! Aí ele já começou a planejar. É a família que está assistindo esse programa agora e sabe que precisa mudar. É a pessoa que vai assistir esse vídeo, de repente, vai ficar salvo no YouTube, Deus vai trazer essa pessoa aqui, enfim, a gente crê em coisas fantásticas de Deus. Cremos. E ele vai ouvir agora que ele precisa buscar um recurso. E foi o que eu fiz quando eu disse pra minha mãe, eu preciso ir pra uma clínica, preciso mudar. Do jeito que tá não dá, vou me matar. E realmente, irmã, eu estaria morto hoje. Eu estaria morto. Eu já tava com a arma, eu já tava com o plano para tirar a vida de uma pessoa 2 dias depois que eu tive aquela experiência ruim de ir pro meio do mato usar droga. Mas eu já tava com tudo preparado para matar uma pessoa. Eu já estaria me entrando num outro estágio da dependência, num outro estágio eu ia entrar pro crime, embora eu já assaltava, embora eu já violentava pessoas por causa das drogas.
né? Enfim, andava com arma, né? Pistola em mãos, buscando recursos para poder continuar usando droga. Então, para encerrar aqui, quando a pessoa ela entra na contemplação, ela, no período da preparação, ela começa a se planejar, ela busca recursos. Então, foi o que eu fiz quando pedi para ir para um centro de recuperação, e é o que as pessoas devem fazer hoje, né, e ligar para o número de contato que está aí na tela abaixo, querendo uma ajuda. Quando o planejamento está na área abstrata ainda, ele está planejando, ele está idealizando, está pensando como vai ser, quem vai ajudar. Mas o quarto estágio é a ação, quando a pessoa age, quando a pessoa vai em busca dos resultados. Ele vai, então, vai para um local onde haverão outras pessoas para ajudar, ele vai começar a criar um planejamento para parar de usar drogas. Enfim, né? Isso é bem detalhado, teria que explicar detalhado, mas eu sei que o tempo já está aí se findando. Então, a ação é quando a pessoa toma a decisão de agir, né, mediante aquele plano que ela fez no estágio, na fase anterior. E depois por último, vem a manutenção dessa decisão. Porque não adianta, irmãos, e é por isso que às vezes, infelizmente, a gente vê pessoas que ficaram anos longe das drogas e retornam para elas. E a gente vai dizer que é porque essa pessoa não foi liberta totalmente? Não, obviamente, não é por isso. Não é porque, fulano ficou 10 anos na igreja e não foi liberto das drogas, agora caiu de novo. Não é. É porque as nossas decisões, elas condicionam o mundo espiritual. A minha decisão, ela condiciona o mundo espiritual. E quando um dependente químico, ele deixa que a sua vida espiritual, vamos dizer, que ele relaxe na sua vida espiritual, que essa pessoa comece a deixar as coisas espirituais de lado, a igreja, os compromissos, o ministério, ele vai começar a abrir brecha para que essa manutenção ela não seja efetiva. E aí vem os prejuízos, volta para a droga, e aí o diabo, claro, houve já anteriormente uma ação diabólica, né? Mas como que a gente pode fazer tudo isso, respondendo a pergunta da irmã, pegando termos técnicos como esses e outros, né, que existem, mas esse especificamente que eu mencionei aqui, e colocando tudo isso de forma a visualizar o evangelho como a base, como a estrutura, né? Então, enfim, tudo é possível dentro da forma com que nós trabalhamos. Estamos num debate aqui no chat. Elas estão dizendo, foi em 2008 ou 2018? Aí a irmã Márcia vinha aqui e disse assim, ó... 2008. Em 2017 estava na Abrace. 2008. Aqui o irmão Sandro Vim, que tá glorificando a Deus pela tua vida. Eu fiquei eu falei duas vezes 2018, mas deixa aqui, não vou interromper, né? Não, aqui, 2008. A irmã Cristiana Miller, ela tá pedindo aí a parte 2, muitos pediram a parte 2. Amém. Né? Ela disse que os sobrinhos dela estão assim, a família destruída pelas drogas, fumos e depressão também. Nós vamos orar no final agora, já vamos orar aí. O irmão Jonathan Saraiva vai orar, o irmão Estevão vai orar, nós vamos orar. Certamente Deus vai dar vitória. Temos muitas pessoas na audiência da programação, mas nós temos ainda mais uma pergunta para fazer, né? Então, vamos já nos encaminhando aí para o final, né? Qual é o recado, assim, para quem está ouvindo essa programação nesse momento, que está precisando de ajuda, né, irmão Estevão? Irmão Estevão, quer perguntar mais alguma coisa? Não, deixa com a irmã... Estou à conta do microfone, misericórdia. Alguém que tenha, que nem a irmã Cristiana que falou, né? Qual é o teu recado para essas pessoas, irmão Jonathan? O que fazer? Talvez tenha até pessoas ouvindo agora. Tem sim, a irmã Cristiana colocou aqui outras pessoas. Também. Tudo, irmã Tainê, vai depender de uma só posição, que é a decisão que a pessoa vai tomar. Se eu me posicionar de forma decisiva com relação à minha vida, se eu decidir e eu buscar formas de eu encontrar a solução para meus problemas, elas existem. Então, uma pessoa hoje, com os recursos que nós temos dentro do nosso ministério, com as pessoas, com as experiências, com um grupo de apoio para dependentes químicos e seus familiares, só não recebe ajuda quem não a busca.
E se o dependente não quiser ajuda, o familiar pode buscar ajuda de como ajudar esse... Sim, exatamente. O que eu comentava sobre essa técnica de entrevista motivacional, ela tira a pessoa daquele primeiro estágio de pré-contemplação para levar ele para a contemplação, usando várias formas de exercer a empatia, de quebrar a ambivalência dessa pessoa, porque ela está ali, ela não sabe o que vai fazer, ela não tem o conhecimento necessário. Então, existem diversas formas de conduzir uma pessoa. É que, né, infelizmente, as famílias elas não têm a instrução hoje de como lidar. Surge o dilema da dependência química e as pessoas não sabem como lidar. A família só procura ajuda quando não tem mais o que se fazer, assim, quando elas não conseguem mais esconder, né? Depois, quando não conseguiu mais esconder, aí começa a procurar ajuda. Porque Sim. até então a pessoa tenta resolver ali por si, né? Aí quando não deu mais para esconder, aí sim ela... Só que nesse... A maioria, né? Pelo menos, claro, existem as exceções, mas a maioria, o familiar só busca ajuda quando não tem mais o que se fazer, quando já tentou de tudo. Porém, nesse lapso de tempo, acontece muitos prejuízos pela falta de conhecimento dos pais. E aí eles acabam adoecendo junto, dos pais ou responsáveis, na família como um todo, porque não tem recursos, não tem conhecimento, informação suficiente para saber como lidar com a droga, com a dependência química, com o viciado, com a viciada. Então, o que eu tenho a dizer sim é justamente essa questão. Tanto os familiares quanto o próprio usuário de drogas precisa tomar uma decisão. Quando essa decisão ela precisa estar firmada em princípios que vão tirar essa pessoa de uma condição desfavorável. Bom, o jeito que tá não dá para continuar. Eu tô destruindo com a minha vida, né? Então toma uma decisão hoje. Busque ajuda. A igreja está aqui. Nós vamos te apresentar a solução para os problemas, não só do dependente químico, mas para os problemas da humanidade. Né? Que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, que é Cristo Jesus. E depois, é o que diz a Bíblia não erra, não falha, ela é exata, ela é absoluta, quando ela diz que a gente deve buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Quem é que imaginou hoje, quem me conheceu lá no passado, ou quando eu me converti, que eu era um convertido sem futuro. Eu não tinha, era um convertido, era um jovem ali sem futuro, né? Mas hoje Deus tem me aberto portas que eu nunca imaginei, tem me dado oportunidades que eu nunca imaginei. Mas primeiro eu tomei a decisão. E qual decisão foi essa, querido espectador? Foi a decisão de entregar a minha vida para Jesus. Glória a Deus. E o resto tudo veio. Depois veio a família, depois veio o bom emprego, o bom salário, depois veio a profissão, depois veio a psicologia, depois veio o ministério. Então, primeiro, tome a decisão de servir a Cristo incondicionalmente. E o resto ele vai fazer. E se o teu familiar não quer te ouvir, ora por ele, diz assim, Espírito Santo, vai lá onde ele estiver agora, ministra o coração Espírito dele. Santo foi lá Foi lá no meio do mato. Foi no meio do mato. Deus faz. No meio do mato. Basta ter alguém para clamar. Glória a Clame Deus. pelo teu familiar, Deus não do desista dele. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Temos aí 7 minutos de programação. Amém. Mais 7 minutos aí de programação, então já vamos nos encaminhando aí para o final, né? E o irmão aceita o convite de retornar em uma próxima oportunidade. Com muito prazer. Vamos só citar rapidamente aqui o nome dos nossos irmãos videologados. Não vai dar para citar todos, porque alguns já subiram daqui, né? Já sim, claro. Irmão Douglas Vieira, irmão Marcos Leonardo, irmã Marta Vargas, irmã Ana Pujol, Catiana, irmão Ronaldo Restelli, irmã Carla, o irmão Rogério, irmã Maria Tereza, irmã Cristiana Miller. Aqui, ó, ela falou o versículo. Dá uma olhadinha, que tá vendo ali, ó, aqui, ó. Shirley, tá vendo Shirley ali? Logo, lá no finalzinho tem uma Shirley. Olha o último sobrenome dela, como é que é. Tá, não sei quê? A irmã Shirley lá de São Leopoldo? A irmã Shirley é minha tia, Sério? Irmã do meu pai. A irmã pai. Shirley nos ajuda ali na comunicação. É, né? irmã Shirley, Deus abençoe. Glória a Deus. Aqui também nós temos muitos participantes, não vai dar tempo de ler tudo. Aqui o pastor Francisco, lá dos Estados Unidos, também está conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos aí pessoas de muitos lugares ouvindo a programação. Então, vamos orar neste... também aqui o irmão Paulo Tadeu, né?
que é o Amém. coordenador Glória do a nosso Deus. trabalho aqui. Já saudamos Glórias ele a no Deus. início também. Deus, ele é bom e ele é fiel. A irmã Dalva Loreto, ela diz assim, ó, peço oração por Jean Dornelles, está nas drogas, ele mora em Gravataí, ele perdeu a mãe com 13 anos. Vamos orar. Também aqui, ó, a Elisandra pedindo oração por Maicon, que está nas drogas e no álcool. Acredito que ele está na escuta. Ore por ele, crê na libertação dele. Em nome Maicon, de se tu está na Jesus. escuta, Jesus quer mudar a tua vida. E é hoje. Hoje, Jesus quer mudar a tua vida. Também a irmã Lia está aqui na escuta da programação. Glórias a Deus. O irmão Henry, ele diz assim, ó, irmã, estou com as 2 pernas amputadas. Sempre quando tem que fazer a cirurgia, dá caso de a cirurgia não acontecer. Isto é um livramento? Estou louco para pôr a prótese e andar, mas não consigo. Somente Deus para responder essa pergunta, né? Só Deus sabe. Há tempo para todas as coisas, né? Aleluia. Há tempo para todas as Deus abençoe coisas. o irmão Roberto, nosso companheiro lá de Bagé, encarregado do departamento de ensino da área lá também. Irmão Deus Paulo abençoe. Sandrini também está na escuta da programação. Estados Unidos aí, ó. Glória a Jesus, povo. Amém. irmão Paulo. Está na escuta aí da programação, irmão Roberto Cardoso de Bagé. Olha só que bênção, né? Maravilha. E compartilha. Esse vídeo ele vai ficar no canal. Compartilha essa programação com seus contatos para que outras pessoas possam ouvir o que Deus fez na vida do irmão Jonathan. O irmão Amém. Jonathan é meu amigo particular também, né? Amém. Glória a Deus. Trabalhamos nós- juntos aqui, né? Nas alguns anos, dependências né? da igreja. Glórias a Jesus. Então, quando a gente começou com os programas, eu já pensei, irmão Jonathan, tem que trazer ele, tem que trazer ele. Amém. Glória a Jesus, Deus Saudade providenciou do hoje. criança, um solo fértil, né? Criança, um solo fértil, é verdade, né? O Pedrinho. Pedrinho criança, fazia. um solo fértil. Glórias a Deus. Que maravilha. Deus, ele é fiel. E vamos orar agora nesse momento. Temos aí 4 minutinhos, vamos orar neste momento. Amém. Daqui a pouquinho tem um culto muito especial aqui no Centro Evangelístico, Glória a Deus. culto da juventude, né? Garibaldi 445, ali no Centro Evangelístico vai bastante pessoas assim. A gente aproveita e evangeliza Glória a ali, Deus. né? Glória a Jesus. Amém. Só Vamos pegando o ganchinho, irmão, é toda segunda-feira, né, irmã? Todas Tem, as segundas-feiras. Às 19h30. E nas quartas-feiras, às 20 horas, é o atendimento do Ombro Amigo Restaurando Vidas, ali no Centro Evangelístico também. Glória a Deus. Quero agradecer aí as equipes que estiveram conosco neste final de semana. Eu não posso passar isso. Estiveram conosco ali na área Leopoldina. Foram Trabalho representantes de equipes. Foi uma glória. Deus fez algo tremendo ali. Pessoas assim extremamente necessitadas. Nós fizemos um evangelismo. A gente foi sair para o evangelismo, caiu um temporal. Aí a gente ficou assim, mas e agora? Eu falei assim, não, mas tem pessoas que a gente vai encontrar no outro momento Glória para a sair. Deus. E foi tremendo o que Deus fez. Então, que Deus abençoe cada um que esteve conosco ali no sábado. No domingo, estivemos num centro de recuperação também, que nós temos nós contribuímos com eles colaboram com a gente, né? Estivemos ali no aniversário deles, na vigília também. E que Deus abençoe cada cooperador dessa equipe E eu que tem vou feito aí essa conversar, eu já parte. estou há alguns dias meditando sobre isso e vou orar na próxima semana. E já conversei com alguns obreiros na congregação lá, que eu sou dirigente, que nós vamos começar um trabalho lá. Glória Estamos a orando, Eu vou conversar com o estamos pastor. orando. Vou O conversar irmão com o Edson já irmão contatou, Edson, estamos aham. aí, ó, orando. Amém. Hoje Glória mesmo a conversei Deus. com minha irmã lá de Cachoeira, eu disse, irmã, te apresento pro exército. Porque o que Amém. Deus faz nas nossas vidas, Aleluia. E eu quero É lá na tremendo, congregação né? também auxiliar o trabalho lá na área e ter uma equipe também na congregação fazendo Glória a isso. Jesus. Porque é um Perfeito. trabalho que tem que se disseminar, que tem que crescer, porque dá resultado. Acabei me esquecendo dentro de tudo isso, vou só deixar essa informação que faltou. Eu fui durante 4 anos, como que eu pude esquecer disso? 4 anos eu fui líder do Café Convívio, que era o trabalho que nós é verdade, tínhamos. em Guaíba, né? Isso. Glória a E Deus. a gente encaminhou mais de 200 pessoas para o Centro de Recuperação. Nós éramos a cidade que mais levava gente para o Centro de Recuperação lá em Três Coroas. Mais do que a sede por um período foi. E a gente... foram experiências fantásticas. Experiências Irmão já fantásticas. tinha, então, já tava Sim, sendo sim, preparado o irmão já Jonathan também. é nosso. Glória a Deus. Ele é não, nosso, glória. foi um Nós trabalho temos um maravilhoso. psicólogo no nosso departamento, Amém. né, para nos ajudar. E é uma necessidade. Glória a Deus, vamos orar aqui no Amém, tempo. amém. 2 minutos aí, vamos orar então. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite, Mantainê, e todos os demais irmãos da equipe do Ombro Amigo, tá? Deus, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai, por este trabalho que está se levantando com poder e autoridade no mundo espiritual. Eu oro, meu Deus, por todos os envolvidos neste trabalho. Eu oro para que esta equipe esteja firme, estruturada, e que no mundo espiritual haja, Senhor, a vitória da tua igreja.
O inimigo não pode prevalecer, Senhor, jamais, pois eu sei que existem agora, neste momento, vidas que estão sendo, Senhor, tiradas por Satanás, vidas que estão, Senhor, sofrendo, almas que estão, meu Pai, angustiadas, deprimidas, jogadas nos vícios das drogas, mas eu sei que a Tua palavra tem poder, eu sei que o recurso está diante, meu Deus, desta sociedade, e nós queremos ser instrumentos do Senhor para levar estas boas novas, queremos ver a Tua mão estendida, Senhor, sobre essas vidas, guarda, preserva, até o dia em que elas, Senhor, tiverem um encontro, meu Deus, com este trabalho, aonde quer que se instaure, meu Deus, o Ombro Amigo Restaurando Vidas, que seja para a Tua glória, que seja para a Tua honra, que almas, Senhor, necessitadas, vidas que estão, Senhor, hoje, usando qualquer tipo de droga, Senhor, quer seja lícita ou ilícita, que possam ser alvos da Tua misericórdia, e que este trabalho seja o recurso, neste momento, neste período, Senhor, da história. Conta com o Ministério Restauração, conta com cada homem e mulher que aqui está trabalhando, para glorificar o Teu nome, e resgatar almas, Senhor, das garras do inimigo. Deus, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora. Amém, Aleluia. amém. Muito obrigada, irmão Jonathan. Aleluia. Irmão Estevão. Glória a Deus. Muito obrigada pela audiência de cada um que esteve conosco, e vamos nos despedir então, né? Glória a Deus. Amém. Vamos lá? Paz, Paz. Oração e união. Glória a Deus. Pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente.